Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre Paulo, sobre as suas orações, né? E olhando a palavra de Deus, estava lendo esses dias o livro de Romanos, e eu acho interessante trazer algumas questões para a gente colocar e pensar um pouco sobre a vida de Paulo e sobre as orações que ele faz, né? Sobretudo ali junto com aquelas comunidades em que ele passou ou que ele influenciou, ajudando ali a doutrinar e a fundar. Por exemplo, a comunidade de Roma é uma comunidade dessas que ele ajudou a fundar, no sentido de ajudou a doutrinar, a ensinar a doutrina da palavra de Deus, mas que infelizmente ele não teve a oportunidade de presencialmente estar ali com aqueles irmãos, né? O evangelho, não, o evangelho não, a pregação do evangelho de Paulo, na verdade, ela termina em Roma, né? O Atos dos Apóstolos mostra isso, que Paulo termina em Roma, que provavelmente ele é morto em Roma ali, nos anos 67, 68, é a cronologia, a gente é muito impreciso de se falar. Mas Paulo então termina seu ministério morrendo em Roma por conta, talvez ali, de uma desobediência, né? No final de Atos mostra que o irmão mostrou ele lá sendo preso, etc. Aí é questão, né? A gente não entra nesses detalhes, né? De por que se foi, se não foi. Nosso intuito é ver o que a Bíblia nos diz, né? Mas não o evangelho, a pregação do evangelho em Paulo, ela termina em Roma, né? Atos dos Apóstolos mostra muito bem isso, ilustra que o apóstolo Paulo chega em Roma e ali termina, entre aspas, o livro de Lucas, né? Lucas ele traz uma perspectiva um pouco diferente, né? Trabalhando algumas questões e mostrando a vida ali do apóstolo Paulo. Mas eu gostaria então de falar nessa ocasião sobre o capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Só o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a oração de Paulo aqui, num primeiro momento? Nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele usa um livro do Antigo Testamento para basear a sua noção de santificação e de perfeição no sentido de cumprir a vontade de Deus. Qual é esse livro? É o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele mostra muito bem como Paulo concebe o ser humano. Em outras palavras, a sua antropologia, ou seja, o ser humano de forma integral diante de Deus. Paulo retoma aqui no capítulo 12 uma questão que é central, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, que é o oferecimento, a oferta de sacrifício a Deus como parte do culto que era dado ao Senhor. Mas só que aqui ele traz uma coisa interessante, uma nova interpretação baseada então no Evangelho, que é o quê? Que o sacrifício oferecido ali, naquele caso, seria a vida das pessoas, o corpo, a vida das pessoas a Deus como forma de culto. Então você fica imaginando, você pensa comigo, como eu posso oferecer o meu corpo como culto racional a Deus? Paulo, ele nos dá a entender que eu consigo oferecer o corpo como sacrifício a Deus, como culto a Deus, na medida em que eu me coloco como um instrumento de Deus, como alguém que faz a vontade de Deus para servir ao próximo. Para servir ao próximo. Em outras palavras, a vocação cristã só tem sentido quando ela é colocada em favor de algo ou de alguém.
Paulo nos mostra, então, que o culto oferecido a Deus é um sacrifício do corpo, das suas faculdades, da sua mente, das suas intenções, em favor de alguém, ou mediando algo para favorecer alguém. Então, como que você pode fazer isso de uma forma prática? Usando os talentos, a vocação que Deus te deu para abençoar vidas. Você é o quê? Você é um advogado? Quantas consultorias, quantas causas você pega dos pobres de graça para sinalizar o reino de Deus? Você é um professor? Alguém que é cristão e é um professor? Quantas vezes você aconselha os seus alunos, vai até os pais dos alunos, como uma forma, oferecendo a sua vida em favor desses desfavorecidos aí, desses pobres, vítimas sociais? Você é um médico? Quantas pessoas você atende de graça, sinalizando o reino de Deus? Em outras palavras também, a sua santificação pessoal, ela beneficia alguém? Ela beneficia alguém? Você que já teve um problema no passado com bebida, problema com vícios, com agressão, com mulheres, você consegue se abster disso para abençoar a sua própria família? Abençoar a sua vida, abençoar a sua esposa? Para abençoar as pessoas que estão do seu lado, abençoar as pessoas que estão com você? Você consegue ter essa dimensão da sua vida de alcançar pessoas através de um sacrifício, de uma santificação pessoal? Você consegue fazer isso? É uma questão que nós devemos pensar e analisar nesse sentido. O Paulo está chamando a atenção para que o corpo, a vida, possa ser oferecida em sacrifício a Deus, cultuando a Deus, mas pensando na relação. Porque a salvação, em Paulo, ela é uma salvação relacional, ou seja, ela é uma salvação que imprescinde, ou seja, que depende necessariamente da relação com outras pessoas. A gente ensina às vezes na igreja uma coisa que é mentira. A salvação não é individual. Individual é se você não dependesse de ninguém. A salvação ela é pessoal. Ela parte de uma decisão pessoal, mas ela depende de relações, tanto com Deus quanto com a comunidade. Então você não se salva, você não se santifica se abstendo somente das coisas, mas você faz isso em relação com as pessoas, numa relação com as pessoas, eu diria. O apóstolo Paulo nos chama então a essa santificação, a esse culto, através do quê? De uma questão também interessante, que ele centra a sua oração e ele centra todas as suas palavras, as suas pregações baseadas nisso, que é a questão da renovação da mente. Renovação da mente. A palavra renovação aqui está ligada à palavra metanoia, que pode ser traduzida por transformação ou expansão. Eu prefiro, talvez, a palavra expansão da mente. Por que expansão da mente? Porque se nós colocarmos a nossa caminhada cristã como uma caminhada progressiva, você vai ver que existem pessoas que pararam em determinados degraus da fé. Elas estagnaram, elas chegaram no nível que elas não conseguem mais entender, não conseguem mais dar passos. Então é necessário que a mente venha se expandir, ou seja, abrir para o novo, abrir para novas formas de entendimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo coloca que assim como Deus se renova dia após dia, a vontade dele precisa ser entendida também nessa dinâmica de renovação. Então a vontade de Deus, ela só pode ser experimentada na nossa vida à medida em que nós abrimos a nossa mente, sacrificando às vezes o nosso corpo, as nossas faculdades em favor de alguém. E aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é pessoal para nós, mas ela só acontece no relacionamento. No relacionamento. À medida em que você abençoa alguém, automaticamente Deus também te abençoa. À medida que você se relaciona com as pessoas,
através da fé, tentando abençoá-las, dispensar a graça de Deus sobre a vida delas, através daquilo que você recebeu, você também é automaticamente abençoado por Deus por meio disso. E você experimenta a vontade de Deus para a sua vida a partir dessa relação. Não se experimenta a vontade de Deus fora de uma relação com as outras pessoas. Isso é mentira, isso é uma heresia. A vontade de Deus só pode ser experimentada, só pode ser colocada na nossa vida a partir da relação que nós temos com outras pessoas. Essa que é a questão que nós chamamos aqui, colocamos através dessa meditação. Então, o apóstolo Paulo ainda nos chama a uma outra coisa, a não se conformar com a dinâmica desse século. Que é uma questão, né? Não se conformar, não tomar a forma, a gente já sabe disso. Mas como a gente toma forma às vezes? Não somente através de comportamentos, através de relacionamentos. Paulo chama atenção aqui para, num contexto romano, num contexto de orgias, como ele abre o capítulo 1 falando, num contexto de exploração, de escravidão e de um monte de coisas que assolavam aqueles cristãos, ele chama atenção para que a gente não se conforme com o quê? Com a mentalidade desse mundo. Se você, meu irmão, é um empresário, minha irmã é uma empresária, se você traz a lógica do sistema capitalista para as suas relações e as relações da igreja, você está se conformando completamente com esse mundo, porque o padrão do evangelho ele é superior ao sistema socialista, capitalista e qualquer outro sistema humano. Ele transcende esses sistemas. À medida que eu quero, então vou falar do socialismo, à medida que eu quero entender o evangelho à luz do socialismo, eu também estou fora. Eu também estou fora. Se eu quero entender o evangelho à luz do capitalismo, eu também estou fora. Então como que eu tenho que entender o evangelho? À luz do reino de Deus, que transcende toda essa situação. Então o apóstolo Paulo nos chama a não conformar com este mundo, no sentido de não tomar a forma ideológica desse mundo, a forma ideológica desse mundo. É isso que nós precisamos fazer para que a nossa vida venha, então, a cumprir a vontade de Deus. Nesse sentido, ele nos chama a ser abençoadores de outras pessoas, através da nossa vida, sacrificando coisas, o nosso corpo, em oferta a Deus, em relação às pessoas que estão do nosso lado, às pessoas que estão na nossa comunidade. Também é interessante entender que a dinâmica da igreja não pode ser colocada também simples, só e simplesmente como uma dinâmica de culto. Igreja é maior do que as pessoas que vão no culto da sua comunidade. O seu alcance de igreja relaciona a sua família, a família do seu esposo, da sua esposa, os seus filhos, as professoras da escola do seu filho. Essa é a igreja que abarca os seus relacionamentos. A igreja é toda a relação que está envolvida nas nossas relações interpessoais, inclusive pessoas que não são de uma comunidade de fé professas como membro da igreja, que a gente chama de igreja, né? Aquilo que nós chamamos da igreja invisível. Tem pessoas que são alcançadas pela igreja e não vêm ao culto necessariamente, mas que precisam também, através das nossas atitudes, serem transformadas para serem alcançadas de fato por essa graça. Já foram alcançadas pela graça, obviamente, mas que possam entender a sua vocação e também servir a Deus em comunidade. Como nós entendemos essa dinâmica de Paulo aqui? Dinâmica do serviço em relação ao outro para fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É restaurar a imagem e semelhança de Deus nas pessoas e na natureza. Porque Deus criou não somente o homem à sua imagem, mas também a natureza à sua imagem, as relações à sua imagem. Precisamos restaurar as relações pessoais, interpessoais e as relações chamadas cósmicas em relação a Deus. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha sido uma palavra prática na sua vida. Espero que isso possa contribuir de alguma forma com você e que Deus continue abençoando. Manda um abraço a todos, obrigado pelas
pelas inscrições aí no canal e obrigado também pela audiência de vocês. Um grande abraço. Com Deus.